Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Muito boa noite, São Paulo. Muito bom dia, Brasil. Tudo bem com você? Boa tarde, né? Onde você estiver aí, dependendo do horário, né? É o nosso programa voa e voa longe. Então, hoje nós temos aqui pessoas que estão nos Estados Unidos, no Japão aí acompanhando a gente, né? Então, cada um no seu momento, o boa noite, o bom dia ou um boa tarde para você. É o programa Cidadania Legal, Rádio e TV Mister Web entrando no ar com você agora, e hoje nós trazemos aqui, né, o Dr. Anderson Menezes, e nós vamos bater um papo sobre a reforma da Previdência Social, o que isso tem a ver com a gente, o que isso tem a ver com a aposentadoria, benefícios de uma forma em geral e tudo mais. E a gente precisa de esclarecimentos, né? Então, esses esclarecimentos a gente está trazendo aqui no dia de hoje para trazer aí de uma forma assim bem pedagógica, não é? Nós vamos tentar fazer isso de uma forma bem pedagógica para você entender bem essa questão de como que ficou ou vai ficar a partir de agora a aposentadoria ou a sua aposentadoria. E além da aposentadoria, os demais benefícios que estão aí também vigentes, não é? O que muda? A gente vai falar sobre esse assunto com o Dr. Anderson Menezes, advogado aqui, né, e um estudioso da matéria. E tudo bem, doutor Anderson? Tudo bem, Roberto, tudo bem os ouvintes da rádio Mister Web, os ouvintes do programa Cidadania Legal. Acho que é um tema que é palpitante, teremos muitas dúvidas, acho que nós teremos muito o que falar. É uma reforma que inova para todo o nosso sistema de aposentadorias. Sim. Era necessário, acho que o nosso sistema de aposentadoria estava bem engessado, nós precisávamos fazer essa reforma. Talvez não seja a reforma dos sonhos dos trabalhadores, mas foi a reforma que o Congresso aprovou. Então, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado aprovaram a reforma, que não, diga-se de passagem, não foi o texto original que o governo mandou. Porque o texto original que o governo mandou era um texto bem mais duro, mais incisivo. E o Congresso, aí as casas, tanto a casa da Câmara quanto a casa do Senado, né, tiveram a sensibilidade de fazer as modificações necessárias para suavizar, principalmente o lado do trabalhador, que é o que nós temos que pensar. Falaram-se tanto em combater privilégios, eu acho que essa questão do conceito de combater privilégios ficou pelo caminho. Então, é uma coisa que a gente vai querer saber, né? Quem saiu privilegiado nessa situação toda aí? Né? Foi a classe trabalhadora, né? Foi a classe da elite, aquela que investe seu capital lá, injeta o dinheiro no negócio, não é? No meio de produção e tudo mais. Quem é que saiu beneficiado de tudo isso? Então, isso tudo aqui no contexto, a gente vai, lá no final do nosso programa hoje, tirar essas conclusões, não é verdade? Então, quem é que, na verdade, saiu privilegiado dessa história toda? Muito bem, o governo alterou a regra aí da aposentadoria, porque temos hoje a inevitável lógica do tempo e da matemática, né? Brasileiros aí envelhecendo, vivendo mais e tendo menos filhos, não é? E houve uma inversão da pirâmide etária. Se antes a gente tinha 9,2 jovens para sustentar um idoso, hoje temos 5 jovens. E no futuro isso tende a piorar, tornando a Previdência insustentável. Eu vou perguntar para o doutor Anderson aqui. Isso se confirma, doutor Anderson? Se confirma. A reforma da Previdência, aliás, o Brasil precisa passar nos próximos anos por várias reformas, mas a reforma da Previdência era a reforma prioritária. Não é a reforma da Previdência que vai resolver todos os nossos problemas de desemprego, de investimento do Estado, mas é uma reforma que necessariamente ela precisava, porque o nosso sistema previdenciário era um sistema antigo, né? A nossa população
Você tinha uma proporção, como você falou nos dados, 9,2 jovens para cada idoso. Hoje nós só temos 5 jovens. O mercado informal ele vem ganhando espaço, principalmente por conta da nossa crise econômica, né, do país não escapar dessa crise que já dura alguns anos. Então, ou seja, era necessário a reforma. A reforma, sim, nós tínhamos um sistema engessado, nós precisávamos realmente que essa reforma fosse aprovada. Volto a dizer, talvez não seja a reforma dos sonhos, mas eu acho que ela foi essa que foi apropriada, e pelo menos nos próximos 10 anos, o país consegue ter um desafogo com relação ao déficit da Previdência, ou ao tão falado déficit da Previdência. Agora, doutor Anderson, a gente vê que toda a questão ficou resumida aí na reforma da Previdência. Mas ninguém se mexe lá, o governo federal não se mexe na questão de buscar, né, as empresas investirem mais no Brasil, fazer com que as empresas venham para cá para poder gerar empregos. Não é? Se isso tudo tivesse acontecendo, será que seria necessário fazer essa reforma? E outra coisa, as grandes empresas hoje estabelecidas aqui no país e outras que já até fecharam, né, ficaram devendo horrores para a Previdência Social. As empresas ativas ainda assim estão devendo. E o que o governo está fazendo nesse sentido? Não está tendo uma fiscalização, não está fazendo com que o Brasil tenha uma produção aqui no sentido de trazer as empresas para virem. A gente está vendo uma demanda muito grande das empresas indo embora, não é? E gerando aí mais desemprego ainda. Então, será que realmente o grande culpado de tudo isso acaba sendo as pessoas menos favorecidas com essa reforma trabalhista? Como eu te falei, Roberto... Mudei o contexto aqui. Mudou totalmente o contexto, mas vamos lá. Como eu te falei, Roberto, o problema não está só na reforma da Previdência. O Brasil tem um problema estrutural, todos nós sabemos. Falta poder de investimento do Estado. Nós temos uma carga tributária, inclusive a próxima reforma que deve ser votada, acho que no começo de 2020 deve ser a reforma tributária, que nós precisamos, que vai ser um outro embate duríssimo, porque o governo está propondo regras, embora extinção de tributos, mas uma tributação mais agressiva. Mas assim, nós temos um problema estrutural, e a reforma da Previdência era a primeira reforma que era possível. Outros governos tentaram fazer reforma, fizeram mini reformas, mas nunca chegaram numa reforma tão profunda como essa, que chegou-se a pensar em mudar conceitos, formas de aposentadoria. Tentaram trazer até um modelo que a gente viu no Chile, que é o modelo da capitalização, que não funciona aqui no Brasil e não funcionou no Chile. E olha que o Chile é um modelo, né? Foi um modelo para muitos países, não está funcionando no Chile, porque em tese a capitalização empobreceu mais, né, os beneficiários do sistema previdenciário deles lá. Mas assim, com a relação às grandes empresas e algumas daquelas que são as mais devedoras que nós temos, esse problema se resume a uma coisa só: burocracia. Então, para o governo cobrar... Então, por exemplo, você deve um mês de benefício, deve 2 meses de benefício. O governo não está ali fiscalizando. Quando o governo vai se dar conta, a empresa ou ela está sonegando, ou ela está devendo mais de 1 ano. Ou seja, quando você vai ver, a dívida ela é incobrável por conta de juros, de correção. E você tem um outro problema, que é um problema legal. Toda vez que o governo ele quer receber o crédito que é dele por direito, que é nosso por direito, que poderia ajudar bastante na economia, porque o governo, quando ele, só a título de parênteses aqui, o governo, quando ele mandou a proposta original para o Congresso, a economia era de R$1 trilhão em 10 anos, né? Com todas as mudanças que o Congresso acabou fazendo, vai ter uma economia entre 860 e 900 bilhões em 10 anos. Resolve o problema do país? Não resolve. Ajuda bastante? Ajuda. E a gente precisava de um sistema previdenciário mais equilibrado. Manteve-se alguns privilégios. Alguns privilégios que nós imaginávamos que fosse retirado nessa reforma, não foram retirados, por exemplo, dos militares, né, do próprio Congresso Nacional. Então, ou seja, tem algumas coisas que ficaram para se resolver depois.
Então, já está tramitando o projeto de lei da reforma da Previdência dos militares, tem a questão da magistratura, tem a questão do Ministério Público, ou seja, algumas outras coisas acabaram ficando pelo caminho e que vão ter que necessariamente passar a ser discutida. A questão do déficit previdenciário não é a parte mais pobre que causa o maior déficit. É o contrário. É a parte mais privilegiada que causa o déficit. Porque as aposentadorias são maiores. O funcionário público da carreira ativa, quando se aposenta, ele se aposenta com 100% dos seus vencimentos. Então, ou seja, ele pode se aposentar com teto, que é 35 mil, 33 mil, ou com 10 mil. Nós da iniciativa privada, eu falo nós porque eu sou da iniciativa privada, a gente vai se aposentar aí com o teto da Previdência, que é em torno de 5.800, quase 5.900 reais, ou seja, há um descompasso entre um e o outro. E esse descompasso é que foi ao longo dos anos gerando esse déficit. Então, isso que a gente percebe que existe uma certa injustiça aí, porque eu sempre coloco aqui, de uma forma assim, que eu acho que é bem claro para o nosso povo entender, para mostrar assim, olha, vamos pegar lá, a pessoa que tem um melhor padrão salarial, ela come arroz e come feijão. Quando ela vai comprar um quilo de feijão, 5, 6 reais aí, quem tem essa parte do salário bem alta, né, ganha lá horrores, comparativamente a quem ganha salário mínimo, vai pagar o mesmo valor no feijão. Quer dizer, o que está havendo na verdade aí? A gente não percebe que hoje você tem um teto, você tem lá um teto da Previdência Social, tem uma tabela da Previdência Social, que vai até 5 mil e pouco. Aquele que ganha lá 10 mil, 1 milhão, não é? Ele vai ter lá o teto da Previdência. Se ele quiser, ele faz uma complementação aí na Previdência Privada e vai se aposentar lá com os milhões dele lá. Sim. Agora, a população que fica, nesse caso aí, totalmente prejudicada nesse sentido, porque ela está pagando muito mais do que aquele que ganha 1 milhão. Entendeu? No conjunto da população, 220 milhões de brasileiros, se tiver que tirar uma boa parte desses 220 milhões aí, que é representado pela classe pobre, né, menos favorecida, ela acaba pagando muito mais previdência social, muito mais impostos do que esse que está lá, né? Dado aí que você vê os bancos, por exemplo, a gente tem aí a margem de lucro dos bancos, a gente está vendo, né? Por que eles não contribuem com mais? Não, eles levam lá a maior lucratividade, né? E acaba não contribuindo, nem pagando para a Previdência Social que deve. É um absurdo. Exatamente. Uma coisa dessa. Aí você tem, tirando isso, você tem parte do serviço público lá, né? Políticos, você tem lá o pessoal do Congresso Nacional, você tem Presidência da República, você tem todos lá ganhando horrores. E esses são inatingidos. Quer dizer, há uma desproporção total nesse sentido. Quer dizer, a gente pagando a conta de todo mundo e aí a gente fica discutindo quem que é o privilegiado quando eles querem dizer que nós aqui, menos favorecidos, somos privilegiados. Onde que está esse privilégio, né? Então, é o que a gente vê. Agora, será que a reforma da Previdência que tinha que ser tocada nesse momento diante de um quadro que a gente sabe que o país poderia mexer em outras coisas, trazer produtividade, trazer empresas, né, gerar serviços, empregar todo mundo, porque as pessoas trabalhando, ela produz a riqueza, né? Nós estamos vendo o contrário. A gente não está tendo hoje emprego, mais de 14 milhões de pessoas aí desempregadas, né? Ainda se cria agora o seguro-desemprego, fazendo o desempregado pagar tributo, pagar INSS sobre o seguro-desemprego, né? É um absurdo, viu? Então, olha, tem muitas coisas aqui que às vezes a gente não consegue entender. Mas, Roberto, com relação a isso que você falou, por que as empresas não vêm para o país? Ou por que as empresas estão reticentes a vir para o país? Pelo seguinte, além da nossa infraestrutura não ser boa, o país, por conta do déficit fiscal que ele tem, porque o governo gasta mais do que arrecada. E aí, um culpa o outro, mas na realidade a gente precisa encontrar um termo da gente conseguir reequilibrar as contas e passar de ter déficit superávites. As empresas, os investidores estrangeiros, eles olham no risco de confiança do país. Então, um governo que não consegue controlar
as suas próprias contas, como é que uma empresa ou um governo estrangeiro consegue colocar dinheiro aqui? Ele não acredita. Não acredita e sabe que se esse dinheiro entrar, esse dinheiro não vai retornar. Não vamos ser hipócritas aqui, todo mundo visa lucro. Então o dinheiro entra, o dinheiro sai e tem que sair mais do que entrou, isso é óbvio. Então, ou seja, quem está fora não vê credibilidade, não vê confiança. E aí, não estou fazendo nenhuma margem de crítica, porque o governo hoje se preocupa mais em criar confusão do que buscar solução. Então, ou seja, o governo na reforma da Previdência, e aí falando politicamente falando, o governo não foi o protagonista da reforma. O protagonista da reforma foi a Câmara e foi o Senado. Assim como o protagonista da reforma administrativa também será o Congresso, e assim também será na reforma tributária. Então, ou seja, o governo não chegou, a própria equipe técnica do governo não chegou num acordo sobre o texto da reforma tributária, que já tramita uma reforma própria da Câmara, do Congresso. Já está tramitando. E a reforma administrativa, os privilégios que não foram atacados na reforma da Previdência, com relação a privilégios, tendem a ser atacados na reforma administrativa. Então, por exemplo, a questão do funcionário público não poder ser, da estabilidade do funcionário público vitalício, não poder ser mandado embora, e outras questões de cargos, funções, de salário, a questão do funcionário público poder ser demitido por baixa produtividade. Essas coisas tendem a dar uma mudança na visão geral que nós temos do serviço público e isso trazer mais confiança também. Você me fez uma pergunta no começo, você estava falando das grandes empresas. Por que as empresas não são cobradas? Porque nós temos uma burocracia funcional. Então, se acumula meses sem pagar, quando você vai ver a dívida gigantesca, a empresa acaba falindo. Você pega os casos da VASP e da Varig, que são casos muito conhecidos, que devem milhões de reais em questão de contribuição previdenciária, mas que só foram se dar conta dessa dívida quando teve que abrir a massa falida, a empresa pediu a falência, ou seja, ou quando se decretou-se a falência. Isso é dinheiro perdido. Porque então, você tem que pagar o trabalhador, né? Pagar os direitos trabalhistas. A gente percebe que tem tanta maracutaia aí, Anderson, que a gente sabe que os políticos são beneficiários disso aí também, não é? Porque chega no momento eleitoral lá, os caras devem sentar lá e combinar, não cobra isso não, ou me isenta que eu faça a sua campanha. Então tem um monte de coisa aí. Às vezes a gente, se a gente for aprofundar a mesma coisa, olha, vai dar aí realmente o que está acontecendo hoje, a verdade vai aparecendo, a gente vai vendo, né? Agora, isso tudo se redunda aí na questão da reforma da Previdência. Pegaram a reforma, bom, sim, foi feita a reforma. Agora, a reforma está aí, foi aprovada, né? O Bolsonaro, quando era lá, no caso, deputado, ele era contra, passou a ser governo, acabou sendo a favor, como você falou no início, quer dizer, quando ele mandou a proposta para o Congresso, mandou muito mais carregada, não é? Sim. E até que se houve aí várias negociações para chegar naquilo que chegou, menos tão pesado assim, mas isso, na verdade, acaba sendo um peso ainda que a comunidade vai ter que sentir isso na pele, porque muita gente ainda não está sentindo o peso dessa reforma, né? A reforma já está em vigor, doutor? Já está em vigor, ela foi aprovada no mês de outubro no Senado, né, e entrou agora no mês de novembro em vigor. Então, tinha até uma brincadeira na semana da promulgação, as pessoas perguntaram, e aí? Eu faço meu pedido de aposentadoria e ele fala assim, você já está no prazo? Você já está com mais de 30 anos? Você já está com mais de 35 anos? Já pede. Se depois da reforma, a coisa vai mudar, a forma de você pedir vai mudar. E quem pediu vai na regra antiga. Certo. Né, até a data da promulgação. A partir do momento da promulgação da PEC, aí você já entra nas regras novas e aí vale para todo mundo. Então, aquele que deu entrada lá na Previdência, ligou lá no 135 e falou, olha, quero dar entrada na minha aposentadoria, ele já começou um processo. E esses que começaram antes da PEC
Tá seguro. Estão seguros na regra antiga. Uhum. Os que pediram depois da PEC, esses vão entrar na regra nova. Infelizmente, então, salvaguardo, né, se já estão no período já final de aposentadoria e tal. Mas aí tem a questão de pedágio, que nós vamos falar. Já é uma outra, que né? já é uma outra situação. Então, nesse caso, aquele que já deu entrada, mesmo que foi indeferido, ele vai poder continuar. Em fase de recurso, sim, vai poder continuar. Tá, ele já entra dentro da regra antiga aí, nesse caso. A não ser que o pedido dele seja indeferido em caso de recurso, por ele não ter chegado aos requisitos da lei anterior. Necessários. Aí não tem jeito, aí ele volta a fazer parte da regra nova. Ah, tá. Aí ele já entra lá no processo de transição. Já entra na regra nova porque ele, quando dá aposentadoria, ele não tinha os requisitos necessários pela regra anterior. Agora, se ele tinha os requisitos, esse processo vai seguir, ele vai se aposentar com a regra anterior. Ok. E quais as principais mudanças aí que aconteceram nas aposentadorias? Né? Porque a gente vê falar de pensão por morte, que agora antes era 100%, agora não vai ser mais. A gente vê falar de LOAS, que era um salário mínimo e agora vai ser R$400. Como é que está nessa conjuntura toda aí dessas mudanças? Vamos lá. Então, tem algumas regrinhas da transição que são importantes a gente comentar. Então, a primeira regra é a regra de transição por pontos. Está lá no artigo 15 da emenda constitucional número 6, que é a emenda constitucional da reforma da Previdência. Na regra de transição por pontos, está previsto que, tendo direito à aposentadoria por tempo de serviço, os segurados que, somando tempo de contribuição e idade, atingem uma determinada pontuação. Então, hoje, esta pontuação está em 86 pontos. Então, no caso da mulher, se fosse hoje, a mulher aposentadoria com 86 pontos. Certo. Então, ela teria que ter 35 anos de contribuição e o restante completado-se com a idade. Então, aí em torno de 56 anos. Essa é a legislação anterior. Anterior. Isso. Já no caso dos homens, não, essa já essa já está valendo agora. Tá. Então, ou seja, a regra de pontos ela já está valendo. Tá. No caso dos homens, né, ele teria que atingir 96 pontos. Então, 35 anos de contribuição e o restante dos pontos completados pela idade dele. Que teria que dar um total de 96 pontos. Agora, isso tem a ver também. Deixa eu só complementar uma coisa. O que as pessoas precisam prestar atenção é que a partir de 2020, preste atenção, a partir de 2020 vai aumentar 1 ponto por ano. Então, até atingir o limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Tá. Então, é sempre a soma do tempo de contribuição com a idade. Para mulheres vai chegar no limite 100 pontos e para homens no limite de 105 pontos. Então, antes disso, ela pode até receber uma aposentadoria, mas ela vai receber 100, é proporcional. Proporcional. Certo. Se ela fosse enquadrando, por exemplo, então o ano que vem, então já não é 96 pontos homens, é 97. Para a mulher já não é 86, 87. Então, se ela fosse enquadrando na questão da pontuação, ela vai receber normal. Agora, se ela entrar com a aposentadoria com menos pontos, ela vai receber proporcional. Isso significa dizer que se ela se aposentar agora e recebendo com menos pontos a cada ano, ela vai tendo o ganho na aposentadoria dela. Exatamente. Tá. E assim sucessivamente. Então, o ano que vem, 87 pontos para as mulheres, 97 para homens, 2021, 98, até completar 100 pontos mulheres, 105 homens. Quero fazer uma observação no caso dos professores. Tá, professores, são 25 anos de atividade se mulher e 30 anos homem. Mais 81 pontos para as mulheres e 91 pontos, respectivamente, para os homens. Esses professores são os professores da rede particular CLT. CLT. Tá, não professores de... Não, porque o da rede pública, a PEC paralela ainda não foi aprovada. Mas a tendência é que eles sigam, né, a partir da aprovação. Eu acredito que esse ano aprove a PEC que incluam estados e municípios. Aliás, poderiam ter se economizado esse tempo de votação. Poderia ter lá no texto da Câmara mesmo, ter incluído estados e municípios e ter resolvido de uma forma só. Mas é uma questão de acordo político, resolveram deixar para depois. Deixar fazer paralelamente a votação para não ter que voltar. Na verdade, o desejo do Senado era unir tudo numa PEC, né, numa emenda constitucional só. Só que se ele fizesse isso, ele teria que voltar para a Câmara. E aí nós voltamos à nossa primeira parte da conversa aqui lá no início. Por que as empresas não investem?
Ora, se o desejo, o principal meta do ano era a aprovação da reforma da Previdência, se ela volta para a Câmara, primeiro que a Câmara ia derrubar a inclusão de estados e municípios, ia acabar promulgando, né, do jeito que ela mandou para o Senado. Então você ia ter uma briga política entre as duas casas que eu acho que não era bom e não era necessário para o momento. E agora, essa questão da regra que você coloca, como é que fica na questão de emprego? Hoje nós temos aí mais de 15, bate aí na porta aí dos 15 milhões de pessoas desempregadas. Que garantia terão essas pessoas, os jovens, daqui para frente, delas se aposentarem? Por quê? Porque se hoje nós não temos estabilidade de emprego, você acha que durante todo um tempo da vida desse jovem ele vai ter emprego contínuo? Isso não afeta a possibilidade dele se aposentar? Por isso ele não conseguiria chegar até o final dessa aposentadoria? Se você for olhar pelo aspecto profissional de mercado de trabalho, acho que hoje ninguém mais tem a estabilidade que os nossos pais tinham na época que eles trabalhavam. Então hoje dificilmente você vê um empregado que fica 10, 15, 20 anos numa mesma empresa. Então, até por condições de mercado de trabalho, condições... infelizmente nós somos um país que a gente tem um pouco do preconceito dos mais velhos, né? Então a gente tem essa questão ainda. O problema hoje, o que eu falo, a reforma da Previdência é a primeira reforma estruturante que nós temos para que a máquina de investimento do país retorne a um patamar aceitável de geração de empregos. Essa é a primeira reforma. Por quê? As empresas olharam inicialmente para... Primeiro, vamos ver se esse governo consegue a façanha de aprovar a reforma da Previdência, que outros governos, que talvez que até com mais popularidade e que tinham uma base melhor no Congresso, não aprovaram. Então, a gente não precisa nem enumerar os governos, mas que já tentaram. Dois, segundo ponto, o governo passou no teste. Então o mercado e os investidores estão olhando, o governo passou no teste, reforma da Previdência aprovada, agora o que nós temos que fazer? Esperar as outras reformas estruturantes. Mal a gente sabe, e aí vamos voltar 2 anos atrás, quando aprovaram a reforma trabalhista, e falaram, não, a aprovação da reforma trabalhista vai ser aquela reforma que vai dar mais empregos, né, que vai ser... Provou-se que a reforma trabalhista por si só não gerou emprego. A tal da flexibilização das leis trabalhistas não gerou novos empregos. Aí se colocou a culpa no quê? Precisamos fazer a reforma previdenciária para gerar mais empregos. Houve ali um ganho de especulação, bolsa de valores, dólar cai, otimismo e tal, mas isso é um dado especulativo. Porque esse dado especulativo ele não chegou na ponta onde as pessoas estão desempregadas com 14 milhões de brasileiros desempregados. E mais outros tantos no mercado informal. Essa não chegou na ponta ainda. Então, ou seja, a reforma da Previdência por si só, Roberto, ela não garante que nós teremos mais empregos. O que vai garantir é uma reforma ampla do Estado, entendeu? Uma reforma em que o Estado passe a gastar menos, investir mais e, com base nisso, dar confiança para os investidores estrangeiros virem investir aqui no Brasil e o próprio empresariado brasileiro também investir aqui no Brasil, porque a gente não precisa ficar dependendo só do investimento estrangeiro, e muito embora ele seja o maior parte do capital de investimento. Mas aí você não é favorável à questão do Estado mínimo, né? Não. De ficar vendendo tudo aí. Eu sou favorável, Roberto. Eu sou favorável, Roberto, a uma política de Estado. Então acho que nós temos que ter uma política de Estado. Governo. Não de governo. Nós temos que ter uma política de Estado para educação, nós temos que ter uma política de Estado para a saúde, a gente tem que ter uma política de Estado para habitação e mas políticas de Estado. Ou seja, não é uma política que de 4 em 4 anos o governo que senta lá, vou mudar essa questão. Ele pode pegar e não gostar da ideia, mas ele pode mudar ou aprimorar ela, mas que ela se torne uma política de Estado. Então nós estamos vendo aí que algumas políticas de Estado estão se degradando e atinge quem? Atinge principalmente aqueles que mais necessitam. Quando o Estado arrecada menos, o Estado está engessado,
por conta da crise econômica, por conta da falta de arrecadação, o que acontece? Você tem menos investimentos do Estado. E só fazendo um paralelo, um dos principais efeitos, por exemplo, qual é um programa de Estado? E aí eu falo que é um programa de Estado porque ele atravessou governos. Não importa a ideologia A ou B, ele atravessou governos. Que hoje está sendo mais impactado. É o programa de casa própria, Minha Casa Minha Vida. Que infelizmente esse ano nós tínhamos aí uma previsão inicial de 4,5 bilhões e na realidade o governo vai investir ali a duras penas 2,6 bi até o final do ano, agora que já está acabando. E para o ano que vem vai ter menos dinheiro, porque falta investimento. Falta investimento de política de Estado. Agora, na questão de direito adquirido aí, não é? Como é que fica essa questão na aposentadoria? Como nós falamos, para quem já estava no período de aposentadoria e que deu entrada na sua aposentadoria antes da promulgação da PEC, ele estava com direito garantido nas regras anteriores. Tá? Então ele mantém-se nas regras anteriores. Tá. Para quem deu entrada depois da promulgação da emenda constitucional da PEC e da reforma, infelizmente ele vai entrar nas regras novas. Tá? Então, assim, está garantido o quê? O tempo de contribuição que ele teve até hoje, só que ele vai passar por essas regras de transição que nós estamos comentando aqui. Então, infelizmente, quem se aposentou antes pega a lei que estava. Certo. Quem se aposentou depois, ele, infelizmente ou felizmente, né, ele vai ter que participar dessas novas regras de transição e assumir com essas características próprias. É o programa Cidadania Legal com você aqui, né, trazendo o Dr. Anderson e a gente aqui conversando um pouco sobre essa reforma da Previdência, não é? Todos os pontos aí, pelo menos parte dos pontos, porque nós vamos discutir tudo aqui, né? E eu até falei para ele, grava um vídeo, manda pra gente de outros pontos que sejam importantes pra gente esclarecer a nossa população, né, com relação a tudo isso, porque ninguém tá sabendo muita coisa não é? E assim, Roberto, você vê o assunto da reforma da Previdência, nós já estamos falando de outras reformas, nós estamos falando de políticas de Estado, ou seja, a reforma é importante porque tem tudo, impacta, tudo impacta. Então, ou seja, era uma reforma importante, tinha que ser a primeira reforma a ser feita. Volto a dizer, talvez não seja a reforma dos sonhos da classe trabalhadora, mas era a reforma que neste momento você tinha condições de fazer, que é uma reforma que vai nos garantir daqui 10 anos. E aí, quando você falou da questão do mercado de trabalho, olhando para o futuro, olha só, nós estamos fazendo uma reforma por impacto de 10 anos. Pode ser que nós cheguemos aos 10 anos e não precisamos mexer em nada. Como pode ser que daqui a uma década nós tenhamos que passar por tudo isso de novo? Isso vai depender muito de como o país vai reagir. A produção do país. Exatamente, vai reagir daqui para frente. Agora, nessa questão da aposentadoria, como ficarão os valores das aposentadorias, né? E aí a gente vai entrar aqui com essa pergunta depois do nosso apoio cultural. Nós vamos tomar uma água aqui e já a gente volta com você. Programa Cidadania Legal, Rádio TV Mister Web, hoje trazendo aqui a discussão da reforma da Previdência. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Eu gosto muito de aprender de idosos tão fiéis. Há muitas coisas pra conhecer sobre a vida de vocês. Tudo que você passou e as pessoas que ensinou. Quando era jovem foi fiel, serviu com tanto amor. Você deu tudo pra levar, fez seu melhor pra ajudar. E uma vida mais alegre você ganhou. Vamos dar honra e respeitar amigos tão fiéis. E espero que quando eu crescer possa ser assim também. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister.
Voltamos a apresentar programa Cidadania Legal com Roberto Moraes. Muito bem, programa Cidadania Legal voltando aqui com você hoje, trazendo o Dr. Anderson, e a gente está batendo um papo sobre essa questão do que muda na vida das pessoas com a reforma da Previdência Social, né? Impactando aí na aposentadoria, nos benefícios, enfim. Dr. Anderson, uma pergunta aqui que eu quero te colocar, como a gente já deixou, né, anteriormente colocado, como ficará aí o valor das aposentadorias a partir de então? Bom, para ficar mais fácil até para se entender, vamos fazer uma comparação com a regra anterior que era e com a nova regra. Com a regra anterior, você pegava os 100% dos benefícios daquilo que você contribuía, dos salários, e você excluía os 20% menores e, consequentemente, você calcularia sobre os 80% maiores. Com a nova regra, não, é os 100%. Então, ou seja, se você teve oscilações de salários durante esse período, essas oscilações serão contadas com cálculo. Roberto, falo para você, isso é uma perda para o trabalhador, porque você pode ter começado com um salário muito bom, né? E em determinado momento da vida você passar a ter um salário menor. Isso vai ter um impacto para você na sua aposentadoria. Como também pode ter um impacto inverso. Você começar com um salário muito baixo lá no começo e terminar com um salário bom no final, e isso tem um impacto positivo. Se a gente for analisar hoje a atual situação, o mercado não está numa situação de bons salários. Ele está mais numa situação de competitividade, de pouco emprego, do que, basicamente, de bons salários. Então, ou seja, eu acredito que essa regra dos 100%, que não tem a exclusão dos 20% de salários mais baixos, ela prejudica mais o trabalhador. Essa é a minha opinião profissional com relação a isso. Então, só um adendo aí. Então, se eu pego lá, eu tive o meu primeiro emprego, foi lá em 1997, né? Eu contribuía com a Previdência naquele valor. Esses valores de lá para cá, eles serão somados, lógico que vai ter uma atualização. Sim. Serão somados e divididos pelo tempo. E aí vai dar uma média de valor que ele vai receber. Sim, isso. Exatamente isso. É o que está mudando aí, no caso. Tá, e ele só sofre que, na verdade, aí. O que está mudando é que na regra anterior, você pegava todos os salários e descontava os 20% menores. Certo. E você fazia a base de cálculo sobre os 80% maiores. Com a nova regra, ela pega e soma os 100% dos salários do seu período de contribuição. Então, ou seja, vai pegar os bons e os maus, os salários mais altos e os mais baixos. Então, se hoje ele contribui pelo teto, R$5.000, né? Vamos lá, mais ou menos isso. Esses R$5.000, ele está hoje ainda contribuindo para ele ter uma aposentadoria que ele achava que fosse continuar recebendo aposentadoria com base nesse teto. Sim. Então esse teto vai ser dividido entre todo esse tempo que ele trabalhou. E vai depender muito do salário, do salário que ele vai ter durante esse período. Porque se hoje ele recolhe pelo teto, vamos supor que ele tem um salário em que ele recolhe pelo teto, ele precisa, para receber o teto lá no final, ele precisa manter essa média durante todo o período de trabalho dele, do período de contribuição dele. A partir do momento que ele começa a ter oscilações nesse período, o que acontece? Essas oscilações serão computadas no cálculo também, porque você não vai excluir os 20% dos salários menores, você vai fazer tudo numa conta única linear. Entendeu? Quer dizer, então, se ele contribuía... Se ele contribuiu para receber 5.000 e de um determinado momento ele estava contribuindo para receber 3.000, então esse cálculo vai levar toda essa curva. Então ele começou com 5.000, caiu para 3, subiu para 4, aí depois foi para 5 de novo, depois caiu para 2. Então esse período, essas curvas, elas são levadas em conta no final na base de cálculo para a contagem. Então alguém me pergunta assim, Dr. Anderson, bom, se tá me faltando aqui pelo menos aí uns 3, 4 meses para mim contribuir, continuar contribuindo com esse teto, será que não seria o caso então de eu diminuir, já que ele não vai automaticamente ser um peso na balança? Ele pode até ser, mas vai ser dividido em todo esse tempo que ele trabalhou. Então ele contribuindo com esse teto, ele vai ter ainda uma vantagem, ou ele diminuindo esse valor,
ele continuaria tendo aquele mesmo valor que ele receberia? Eu acho que antes dele pegar e tomar por conta própria essa decisão de diminuição, ele tem que consultar um profissional e fazer um cálculo. Uhum. Porque pode ser que em determinado período da carreira dele, ele teve no teto. Ele caiu e agora ele volta para o teto. Pode ser que esta diferença não abale tanto no final do cômputo que ele vai ter. Entendeu? Então, ou seja, eu acho que antes dele tomar essa decisão, ele deveria consultar um profissional, fazer os cálculos, né, do que ele contribuiu, de qual o eventual salário que ele poderia receber no futuro daqui 5, 6, 7 anos. Acho que compensa mais ele fazer isso do que ele tomar a decisão de simplesmente, por conta própria, ele diminuir o valor da contribuição. E se ele não recebe, no caso, aqueles que não recebem pelo teto, talvez contribuir com um pouquinho mais de alguma forma para poder estabilizar um pouco. Sim. Aí, só a título de curiosidade, a gente tem algumas faixas de alíquotas. Certo. Né? Então, 9% para valores acima de um salário mínimo até 2.000. Então, você vai recolher 9% para quem ganha acima de um salário mínimo até o valor de R$2.000. Certo. 12% entre valores de R$2.000,01 até R$3.000. Então, você tem uma alíquota um pouco maior para essa faixa. E 14% para valores acima de R$3.001. Então, por isso que eu falo, antes dele fazer isso que você estava falando, dele diminuir, procura um profissional, faz o cálculo certinho para saber se compensa ele fazer essa redução ou se ele compensa continuar, porque lá no final pode ser que as variações que ele teve durante o período de trabalho de contribuição dele venha a pesar agora se ele diminuir o que ele está recolhendo. Nessa questão ainda de como ficarão os valores aí da aposentadoria, como é que ficará a pensão por morte e também já engatilho aqui a questão do LOAS, né? Nessa história, porque antes a gente tinha a situação da pensão que quando falecesse lá, no caso o marido, a esposa e quem trabalhasse lá pudesse estar tendo 100% dessa pensão. Parece que agora já não vai ser mais assim. Para a questão do LOAS, a gente houve-se uma discussão, porque o governo, na proposta original dele, ele queria reduzir, né, o LOAS para R$400 a partir ali dos 60 anos, ou dos 65 anos, e quando ele chegasse aos 70 anos, e fracionando, quando chegasse aos 70 anos, atingisse um salário mínimo. Teve uma severa resistência. Por que teve essa resistência? Porque você atingia a camada muito mais pobre da população. Você entendeu? Era uma camada que fosse atingir, e seria atingida em cheio. Então houve o consenso de não diminuir, houve um acordo. Então, ou seja, a questão do LOAS ela foi preservada. Certo. Ela foi preservada e manteve-se do jeito que estava. Tá? Porque foi um acordo da oposição por conta realmente, como é um benefício propriamente assistencial, e se você diminuísse o impacto hoje, ele seria um impacto de você jogar essas pessoas na linha da miséria. Então você teria ali, quem poderia ter ali um salário mínimo hoje, passaria a ter R$400 por mês. Então seria bem complicado você ter que estar administrando. Quer dizer, já foi questão. Menos pior do que já foi se menos pratica pior lá. Do que tá, né? Exatamente. E aí, que nem você pega, você tem alguns aspectos, e aí eu queria só tocar num aspecto que eu acho... Do que se pratica no Chile. Que exatamente. No Chile, você tem essa revolta social hoje, exatamente porque as pessoas que recebem o benefício, tanto de aposentadoria como os benefícios assistenciais, eles recebem um valor bem abaixo do salário mínimo chileno. E o que acontece? Você joga essas pessoas numa linha da miséria. A miséria. Mas a pessoa não contribuiu. Mas assim, nós estamos falando de uma questão social. Nós não estamos falando de uma questão de mercado de trabalho, de uma questão profissional, ou de quem contribuiu mais ou de quem contribuiu menos. Certo. O que a gente, e aí, voltando lá no começo, quando você fala que nós tínhamos 9,2 jovens e hoje nós temos 5 jovens para cada um idoso. Essa proporção precisa ser equilibrada. E só vai ser equilibrada quando o país voltar a sua produção, sua produção normal. Eu queria fazer um adendo aqui. Todo mundo fala,
e popularmente as pessoas falam do auxílio reclusão. Né? E o auxílio reclusão, todo mundo fala, mas todo mundo tem direito, não sei o que. Eu falo, não, tem direito aquela pessoa que foi presa, mas tinha contribuição do INSS. Tá? Então, hoje, pela nova... Tem muita dúvida sobre isso. Exatamente. Inclusive, eu acho que a pessoa apronta, vai presa e vai receber lá esses benefícios. Não é bem assim. Não é bem assim. Por exemplo, você tem renda, limite de renda do preso continua sendo de 1.364. Então, o preso, quando ele estava na ativa trabalhando, ele não poderia ganhar mais do que R$ 1.364. Certo. Então, é o limite de renda do preso. Para o regime fechado, tem direito ao benefício os dependentes do preso em regime fechado. Então, eles têm direito a isso. Ah, mas é por filho? Não. É um benefício só, não é por filho. Porque as pessoas acham que vai receber por filho. O valor do benefício era limitado ao valor de um salário mínimo. Ou seja, antigamente, você tinha o valor referente o valor do salário dele no limite que a próprio o sistema previdenciário dava, que a gente coloca aqui, vamos supor que se fosse hoje, 1.364. Então, hoje, a família terá direito a um salário mínimo de auxílio reclusão. Isso é uma coisa que é muito recorrente, as pessoas acabam perguntando bastante. Agora, aqueles que não contribuíram, esses não vão receber nada. Não vão receber nada. Então, aquela fala de que, não, ele vai preso, vai receber os benefícios, isso não é bem assim. Não é bem assim. Ele precisa ter contribuição, ele precisa ter trabalhado, ele precisa ter... E ele tem que estar dentro daquele período sem contribuição, que é de um ano. Ou seja, se ele trabalhou e ficou 5 anos sem contribuir, já não teria direito ao recebimento do auxílio reclusão. A gente sabe que algumas dessas regras, por questão de peculiaridade social das famílias, talvez há uma certa, vamos dizer assim, análise mais afrouxada dessas regras. Mas a regra, de fato, que está na lei é essa. E na questão da pensão, como é que ficou isso? Pensão por morte. Na questão da pensão por morte, a questão, vamos começar pelo tão falado do acúmulo de benefícios. Certo. O artigo 24 da emenda constitucional, ele traz uma alteração que faz parte do benefício por morte, para os casos de acumulação de benefício entre aposentadorias e outros regimes. Primeiro, importante ter em mente, né, que é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte, então você é deixada por cônjuge ou companheiro. Então, isso não pode. Tá? A exceção para as pensões decorrentes do exercício de cargos acumuláveis, no caso dos servidores públicos, que aí é uma coisa que é a nova lei que eles estão votando lá, por exemplo, a previdência dos militares, que passa de pai para filho, isso, eles estão discutindo como vai ficar essa questão principalmente dos militares, que eu acho que hoje é que está um pouco pegando na discussão. Vai ser permitida a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro com pensão por morte concedida por outro regime de previdência. Então, regimes previdenciários diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, um regime previdenciário da CLT e um regime previdenciário estatutário. Essa permite a acumulação. Certo. Então, por exemplo, a pessoa era funcionário CLT e depois passou a ser funcionário público. Ele tem ali, proporcionalmente, os dois regimes, ele tem direito a acumular esses dois, porque são regimes previdenciários diferentes, porque contribuiu pelos dois. Certo. Muito bem. Isso significa que o valor do meu futuro benefício será menor? Quer dizer, os benefícios que estão colocados hoje aí com a reforma da Previdência, isso vai diminuir de uma certa forma, né? Pelo que a gente está percebendo em cada situação. Cada situação bastante. Traz uma questão, uma peculiaridade diferente. Por exemplo, quando a gente falar de dependentes, né? Então, na questão da pensão por morte, vai ser estabelecido a questão do dependente para pagamento. Então, vamos supor que seja ali definido 50% do benefício da pensão por morte. Então, para cada dependente, você vai ter ali uma faixa de 10%. Então,
Vamos imaginar o seguinte, tem metade da pensão, da metade do valor do benefício, mais 10% se tiver um dependente, mais 20% se tiver 2 dependentes, e assim vai na escala até você chegar na proporção de 100%. De 100%. Então hoje você computa os dependentes. Antigamente não, o que você recebia era o valor independente dos dependentes. Então, se era para você receber os 2.000, você receberia os 2.000. Hoje não, se é para você receber 1.000 e você tem um dependente, você vai receber 1.200, entendeu? E assim vai chegando até você completar os 100%. Muito bem. A outra pergunta aqui que vem bem à tona é a questão do: alguém vai conseguir receber a aposentadoria integral depois da reforma? Olha que nós já falamos aí sobre várias questões, né, de tempo de contribuição, de se ele vai ter continuidade nas contribuições em relação aos empregos, né, e isso tudo fragilizado. Será que ele vai conseguir se aposentar um dia? Roberto, a tendência é que nós esperamos que todos nós consigamos se aposentar um dia. Principalmente os jovens, né? Principalmente os jovens. Como é que vai ficar? Aí nós temos alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, nós, eu falo você e a maioria dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui, começaram a trabalhar cedo, com 15, 16 anos, começou a trabalhar cedo e foi uns até começaram a trabalhar antes dos 15, então, ou seja, mas dependendo da época não tinha contribuição previdenciária por conta da idade. Então, a sua tendência é que você, mesmo com a regra nova e cumprindo os pedágios que você precisa cumprir de 50%, de 100%, dependendo do tempo que faltar, você vai receber a aposentadoria. Os mais jovens, nós temos um sério problema, eles começam a trabalhar tarde. Ou porque o mercado não está absorvendo, ou porque uns preferem estudar e terminar a faculdade, outros porque começam na informalidade e só depois vão pensar em regularizar a sua situação. Então, obviamente, que quanto mais cedo você começar a contribuir, mais cedo você chega lá. Só que como nós estamos esticando o tempo de contribuição, então se você for somar tudo aqui, e fazer uma média, você vai trabalhar em torno aí de 35, 40 anos para se aposentar. Tem que ter muito gás e tem que ter muita expectativa de um mercado de trabalho que te dê essa possibilidade de você chegar a isso. Mas a tendência é que todos consigam, principalmente os mais jovens. É que nós hoje estamos falando de situações diferentes de mercado de trabalho. E depois também vamos dar aqui uma certa... sei lá, vamos ter um sonho aqui, talvez utopia, de que essa reforma possa depois ser modificada, ser mexida. Como você falou, vai depender muito da questão política do país, vai depender de como que o país avança economicamente. Então, se tudo vai bem, por que não desfazer algumas coisas que não estavam legal naquele momento, né? Sim. Então, tudo é questão de futuro. Bom, na questão da transição, como vai funcionar a regra de transição, acho que você já colocou isso. Eu falei da regra de transição por pontos, assim? Você vai ter a regra de transição por idade mínima, né? Porque vai ficar parecida com uma de pontos. Porque você vai sempre ter que chegar na questão daquela regra do 86, 96 até você chegar ao 100 e ao 105. Certo. Então, independente. Aí, quando você inverte a questão da idade, você vai ter que ter, tem menos idade e mais tempo de contribuição. Então, na regra de pontos, você tem mais idade e menos tempo de trabalho. Tá? Na regra da transição por idade, você tem menos idade e vai ter que ter mais pontos. Porque, por exemplo, se você trabalha aposentado com a regra, vamos supor, com a contribuição mínima de 20 anos, você vai ter que ter trabalhado aí pelo menos 60 anos. Então, ou seja, quanto menos tempo, menos idade, mais tempo de contribuição. Inverte-se aí. Muito bem, tá aí. Uma pergunta que chegou aqui, doutor Anderson. Eu sou aposentado. Alguma coisa muda no meu benefício? No caso, eu já estou aposentado, estou recebendo lá meu lindo dinheirinho todo mês, né? Essa reforma vai fazer com que eu diminua o meu
poder, no caso aí, do que eu já recebo da Previdência Social? Não muda nada. As regras do direito adquirido mantêm. Ou seja, quem já está aposentado pela regra antiga mantém. Só vai mudar para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho agora ou estão no meio, né, na aprovação da PEC, que estava no meio ali do seu período de contribuição. Ele quem vai já continuar, se aposentou, continua da mesma forma. Vai continuar recebendo o valor lá, jeito, tudo direitinho. Tudo bonitinho, mês a mês. Ele só vai se complicar, no caso, na compra dos alimentos, porque todo dia você vai no mercado, vai lá, o preço é outro. Então a aposentadoria dele vai ficar curtinha. O seu poder aquisitivo diminui, mas a sua aposentadoria não aumenta. Tem uma situação que muitos aposentados acabam procurando e que eu falo que você tem que prestar muita atenção a isso. Então tem muitos aposentados que buscam a desaposentação. Tá. Então você está aposentado, acha que está ganhando pouco, poderia ganhar mais. Você entra com uma ação, pede desaposentação, ou vai no INSS e pede. E aí o que acontece? Você volta para o mercado contribuir. Eu acho que quem está aposentado hoje, com essas novas regras, jamais deveria pensar em fazer isso. Já de uma certa forma também era um risco, né? Já era um risco, porque você poderia, quando você for fazer o cômputo da nova aposentadoria, que você ia somar o tempo antigo mais o tempo novo, talvez o seu benefício ainda fosse menor do que você recebia. Hoje, com certeza, ele vai ser menor do que você recebia. Entendeu? É brincadeira, né? Muito bem, a gente está sabendo aí, não está aqui na pergunta, mas que a tabela da Previdência em janeiro vai mudar. Né? Inclusive as pessoas que trabalham hoje, que contribuem com 8% do valor lá sobre o salário de contribuição, vai passar a ser 7,5%. 7,5%. E tem gente que certamente vai, nossa, até que enfim olharam para mim, né? Menos imposto que eu vou pagar, aliás, menos INSS que eu vou pagar, aquela coisa toda. A gente sabe que tem a lei da compensação aí, né? Sim. Tira daqui, mas joga lá em cima. Então, quer dizer, não fica muito eufórico nisso aí não, né? Porque isso é uma certa pegadinha aí. Hoje a gente está vendo aí, só para falar um pouquinho de algumas coisas, que o seguro-desemprego vai ser taxado em 7,5%. Então, você já vê, tira aqui, põe ali, tira aqui, né? Então a gente não pode ficar muito eufórico com essas coisas e ter uma preocupação de que nem tudo aquilo que é vendido para nós é o que nós devemos comprar. Roberto, deixa eu fazer essa questão do seguro-desemprego, fazer um adendo. Nós estamos passando por uma mini reforma trabalhista da reforma trabalhista. Sim, com certeza. Tá? A MP 881, né, que começou a tramitar, foi editada pelo presidente. Ela faz uma mini reforma trabalhista dentro de uma reforma trabalhista. Então, ou seja, essa questão de você tributar 7,5% do seguro-desemprego, para você ver o caminho que nós estamos tomando. Então, as pessoas hoje, elas não podem pensar na aposentadoria ou pensar nos benefícios por impulso. Elas precisam calcular bem quanto tempo ela quer, qual é a estimativa que ela quer, o quanto ela quer, o quanto tempo ela vai precisar fazer isso. Ou seja, nós estamos falando hoje de planejamento. As pessoas precisam planejar a sua aposentadoria. Antigamente você começava a trabalhar e você sabia que no final você ia receber X, ou perto daquilo. Hoje não. Hoje você tem que planejar aquilo que você quer receber lá na frente. Então, ou mais tempo de trabalho, ou mais tempo de contribuição, ou seja, da forma que você conseguir se planejar, é a forma que você está olhando para o seu futuro. Então, a palavra do momento hoje, quando se fala em previdência, é planejamento. Hoje o governo coloca muito claramente, né? Ou você quer o emprego ou você quer salário. Sim. E tudo que está sendo feito aí, a gente está voltando para o regime da escravidão, né? A passos, devagarinho uma reforma aqui, tira ali do coitado. O outro, agora o que a gente vê é assim, que nós não vemos aí na questão da elite, ele dando uma cota da sua parte, você entendeu? Quer dizer, não tem uma distribuição de renda, não tem isso. Hoje isso já se prejudicou totalmente quando se pensava que existia uma distribuição ali. Não se pensa, né, em tributar as grandes fortunas, não se pensa
nesses grandes empresários, esses grandes, enfim, mas pensa lá no pequenininho. Quer dizer, a gente vê que realmente a coisa está assim. Não se tem uma proposta, aliás, eu diria aqui que o governo assumiu o país sem ter uma proposta de governo, né? Vamos governar em cima de que planejamento, em cima de que programa, né? Na verdade, não teve. E aí hoje a gente está sofrendo com isso, porque uma das coisas principais de um governo é ter bases para saber como vai governar. Sim. Muito bem, o programa Cidadania Legal, aqui eu estou com o Dr. Anderson e a gente, né, já esgotou um pouco aqui uma parte do tema, porque é muito profundo e em outros momentos a gente vai estar discutindo aí outros assuntos, né, voltados à questão da reforma. E nós já terminamos aqui pelo menos as nossas perguntas, não é? Então até só para finalizar aqui, o sistema de capitalização foi aprovado ou não? Não, não foi aprovado. Não foi. O Congresso derrubou o sistema de capitalização. Nós estamos vendo aí o exemplo nos nossos vizinhos chilenos aí, a situação que hoje está. Então, por bem, a Câmara agiu com prudência e derrubou o sistema de capitalização, que para nós brasileiros eu acho que não funcionaria. Estaríamos mais complicados ainda. E estaríamos muito mais vulneráveis. Eu acho que por uma questão de senso social e a questão de enxergar o país mesmo, a questão da capitalização foi derrubada. Muito bem, então, olha, nós já estamos aqui encerrando aqui por hoje o nosso programa. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram na sintonia. Espero que a gente tenha, pelo menos aqui, né, discutido alguns tópicos aqui que você estava com dúvida, né? Esperamos que a gente tenha esclarecido a você. Mas caso não tenha ainda esse esclarecimento todo, você pode entrar no nosso site aí na Rádio TV Mister Web, né, e mandar a sua pergunta aqui para a gente e nós transmitiremos aqui ao Dr. Anderson, que te responderá, ok? Então você manda o e-mail para a gente direitinho, põe a sua pergunta e a gente passa para ele e ele manda para você, não é? Para tirar as dúvidas aí com relação a isso, porque realmente a gente daqui para frente agora nós vamos estar acompanhando, vendo o que muda, o que não muda e para pôr tudo isso na prática e ver na verdade a hora que a ficha cair, né? Talvez você vai sentir na hora que a ficha cair e pensar, meu Deus do céu, por que eu não fui para a rua me movimentar, cobrar do governo que não era isso que eu queria, né? Mas é assim, então a gente está aqui fazendo justamente isso para fazer você ter compreensão de tudo que vai ter no seu dia a dia, que vai mexer com você, né? No seu bolso, enfim. Mais alguma coisa, doutor? Eu queria agradecer a participação aqui no programa Cidadania Legal. Eu acho que discutir sociedade, discutir democracia, discutir o país, eu acho que é o que nós temos que fazer. Nós temos que ter opiniões contrárias ao do governo ou favoráveis, seja por qual for a ideologia de quem está no governo. Acho que se está fazendo certo, é o certo. Se está fazendo errado, a gente tem que criticar. Está faltando espaço para discutir, né? Está faltando espaço para discutir. Tá? Então, eu acho que o povo precisa entender que é ele que elege, é ele que tira, e é ele que determina os próprios destinos. Então a gente não pode dizer assim, olha, fica aí e resolve aí para nós, porque assim não funciona. Quero agradecer aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, seja no Brasil, seja no exterior. Fico feliz pela audiência no exterior. Dizer, Roberto, que eu estou sempre à disposição, né, dos assuntos mais tranquilos aos mais espinhosos. A gente tem o prazer de vir aqui conversar com os ouvintes. Estou à disposição, com os ouvintes quiserem, através do e-mail da Rádio Web Mister, mandar para nós. Beleza. Fica à vontade, estaremos aí. Muito obrigado. Espero que a gente tenha aí ajudado em alguma coisa, né, nessa reflexão nossa aqui. Doutor Anderson, muito obrigado pela sua presença e a gente vai contar assim mais vezes aí com você. Eu que agradeço, Roberto. Um abraço aos ouvintes. E até a próxima. Então ficamos por aqui com mais um programa Cidadania Legal pela Rádio TV Mister Web com você. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister.
Rádio Mister.